Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Yuri de Oliveira Monteiro Nobre. Eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas do atual terceiro ano da Lagoa do Sino, da UFSCar. E na aula de hoje, na aula 4, a gente vai falar sobre os fungos, protozoários e filogenia. Bom, os fungos são organismos do domínio Eukarya, do reino Fungi. Então, aqui nessas imagens, eu trouxe alguns representantes de vários, de alguns organismos, como as orelhas de pau, alguns cogumelos. Os bolores também são representantes do reino Fungi. E para a gente caracterizar esse grupo, a gente precisa entender algumas coisas. Então, só trazendo dos outros conteúdos que vocês já viram, já participaram, os eucariontes, eles possuem núcleo. Então, eles têm um núcleo definido, bem definido, e eles podem ser uni ou pluricelulares. Nesse caso, falando dos fungos, então, eles podem ser celulares e o, a molécula de reserva que ele utiliza para a sua digestão, para o seu alimento, é o glicogênio. A característica mais importante dos fungos, a gente pode ver na parede celular. A parede celular possui um revestimento de quitina. Guardem isso. A quitina vai ser uma chave de identificação. Quando você olhar um organismo no microscópio, você vai identificar a quitina, essa parede de quitina. Isso é uma característica marcante dos fungos. Outra coisa muito importante é que eles são heterotrófos, então eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Isso faz com que eles busquem o alimento extracelularmente no meio ambiente, né? Então, como eles não têm a capacidade, eles vão buscar esse alimento de alguma forma. Alguns fungos, eles podem ser parasitas, saprófagos, eles podem ter vida livre e mutualistas. Para quem achou difícil o tema saprófago, é que eles participam na decomposição de matéria orgânica. Então, algum organismo que morre, pode ser vegetal ou animal, ele vai estar ali participando na decomposição desses organismos. Já que eles a gente está falando de que eles participam da decomposição, eles têm a sua digestão extracorpórea. E o que quer dizer isso? A digestão extracorpórea faz com que eles, através de enzimas, degradem a matéria orgânica, que eles estão ajudando na decomposição, e absorvam essa matéria orgânica. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, bem didático, de uma representação genérica de um fungo. Então, a gente tem aqui onde a gente pode ver a parte mais acima do cogumelo, a gente chama de corpo de frutificação. Ele tem esse formato de chapéuzinho, mas o nome é corpo de frutificação. Se a gente tira esse corpo de frutificação e olha de frente, a gente vai ver que ele tem umas estruturas chamadas de lamelas. Também conectando o corpo de frutificação do fungo ao conjunto de hifas, a gente tem a haste, que vai dar a sustentação para esse corpo de frutificação. E o conjunto de hifas, a gente vai ter a formação do micélio. Isso vai ser importante justamente para a absorção desses nutrientes também e reprodução dos fungos, certo? Então, voltando. Uma característica muito importante dos fungos que vai definir o grupo é a parede de quitina. Basicamente, é isso que vocês têm que saber sobre a parede de revestimento dos fungos. Bom, nós temos dois tipos de hifas, duas hifas diferentes, como no primeiro exemplo. Nós temos a hifa septada. Como o nome já diz, ela é toda dividida em septos. Tá vendo que ela é toda separadinha? Olha os núcleos separados aqui pelas células. Pelos septos, desculpa. Então, a hifa septada, ela sempre vai ter os septos separando a hifa e as células das hifas. Já a hifa cenocítica, ela não vai ter essa separação, vocês podem ver.
que os núcleos eles estão dispersos aqui na hifa, mas eles não estão separadinhos por esses septos, certo? Então, basicamente, a diferença entre as duas é que uma é septada e a outra não. Bom, nos fungos nós temos a reprodução sexuada, que nada mais é que a transferência de material genético de um organismo para o outro. Mas outra característica muito importante dos fungos são a reprodução assexuada. E um exemplo disso, nós temos a reprodução por brotamento. Então, a gente tem, por exemplo, a levedura, que ela é essa forma redondinha, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, e ela vai formando uma extremidadezinha redonda também. Isso a gente pode denominar como broto ou gêmulas. Então, essas gêmulas, elas vão crescer na extremidade, elas podem se separar, formando outro indivíduo, ou elas podem ficarem todas juntinhas, como aqui ó, no segundo exemplo, mais ligadas, e formar como se fosse uma cadeia, parecendo um colarzinho de miçanga, tá vendo? Então, a gente pode ter a formação de cadeias ou a separação do indivíduo, através dos brotos ou gêmeas. Essa é a reprodução por brotamento, tá? E a gente tem a reprodução por fragmentação. Então, a fragmentação nada mais é. Lembra dos micélios? Que era o conjunto de hifas. Isso mesmo. Então, a gente vai ter os micélios, eles vão se fragmentar. Isso já é o fungo no solo. Então, vai ter a fragmentação do micélio, como aqui a gente pode olhar no esquema. Uma vez solto esse micélio, vai ocorrer o desenvolvimento de um novo micélio, onde esse micélio se rompeu do conjunto de micélios. E aí, ele vai se desenvolvendo, tá vendo aqui, ó, a gente tem o desprendimento do micélio, que fazia parte desse conjunto original, ele caiu no solo, e ele vai começando a se ramificar e se desenvolver. E aí, ele forma outro micélio já adulto. Então, esse é um ciclo também de reprodução dos fungos. Também temos a esporulação. Então, ó, olhem bem o exemplo aqui. A gente tem o conjunto de hifas, que vai dar origem ao esporângio, e dentro do esporângio a gente vai ter os esporos. Bom, as células que caem sobre a matéria orgânica, a gente chama de condiósporos. Esses condiósporos, eles vão se desenvolver aonde os esporos caíram, dando origem ao novo indivíduo, ao novo fungo, no caso. Então, o esporângio, ele está cheio de esporos ali dentro, e ele vai romper essa, essa parede que envolve o esporângio e vai liberar esses esporos. E isso vai ser carregado por animais, pela planta, desculpa, pelo vento e pela ação da água, e vai levar esses esporos para outras localidades. E quando esses esporos se depositarem sobre o meio, eles vão dar origem ao novo fungo. Isso é reprodução por esporulação. E uma parte muito legal que muitas pessoas desconhecem também é a importância econômica dos fungos. Os fungos eles estão presentes na nossa vida tanto nas áreas de medicina farmacêutica, na forma de antibióticos, como, por exemplo, a penicilina, que combate a ação bacteriana, tá? E aqui eu trouxe uma representação do remédio para vocês verem. E também na nossa mesa. Então, na indústria alimentar, a gente tem a reprodução, o plantio, assim por dizer, mas não seja uma planta de fungos, o cultivo, né, na verdade, dos fungos. E esse cultivo a gente tem, por exemplo, o champignon, a gente tem o shiitake, o shimeji, que são, entre outros fungos, que são comestíveis e fazem parte da, da economia de vários países, como a China e o Japão, que são grandes consumistas desses tipos de organismos, no caso, os fungos. Bom, outro grupo que a gente vai falar são os protozoários. Os protozoários, eles fazem parte do domínio Eukarya também e do reino protista. Os protozoários, eles são unicelulares e eucariontes, diferente dos fungos que tinha
A variação, lembra? De uni e pluricelulares. Aqui não. Aqui serão todos unicelulares. A grande maioria, com algumas exceções, tá? Serão heterotróficos. Então, e o que isso diz? Que eles vão à procura do seu próprio alimento. Ao contrário, tem alguns que possuem a capacidade de fabricar o seu próprio alimento e possuem a clorofila, entre outros pigmentos que realizem a fotossíntese, tá? Esses organismos estão associados a ambientes úmidos, muito provavelmente com grande quantidade de água para sua locomoção. Eu já vou explicar por quê. E outra característica importante que está presente nos protozoários são os vacúolos. Eu trouxe aqui a anatomia geral de um protista, só para vocês entenderem quais organelas estão presentes, tá? Só para vocês se adaptarem com a noção de protozoário. Então, a gente tem aqui, nesse caso, os cílios. Tem outros protozoários que não possuem cílios. Nós temos o vacúolo digestivo. Lembra que eu falei que os vacúolos são uma característica importante dos protozoários? Então, guardem isso. Nós temos o suco oral. Nós temos a citofaringe, o macronúcleo, o vacúolo contrátil, o local de exocitose. Então, esse local de exocitose vai ser onde ele vai liberar tudo aquilo que já ele não consegue absorver no organismo dele. Então, as excretas vão ser todas lançadas por ali. E o micronúcleo acompanhado sempre do macronúcleo, tá? Bom, o meio de classificação dos protistas se dá através da sua locomoção. Como eu disse na imagem passada, aquele protista, por exemplo, ele tinha cílios, mas nem todos vão ter. Por exemplo, aqui na primeira imagem, a gente tem um representante do filo Sarcodina. Uma coisa muito legal desse filo é que os seus representantes, eles possuem locomoção pelos pseudópodes, que nada mais é que a expansão do citoplasma para sua locomoção. Então, nesse exemplo, a gente tem as amebas, que são responsáveis por diarreia. Então, esses organismos, eles se locomovem através dos pseudópodes, que são expansões do seu citoplasma. Lembrem, classificação de protozoários é através dos modos de locomoção. Então, Filosarcodina, ele é representado por locomoção de pseudópodes, certo? E aqui a gente tem uma ameba, por exemplo, como representante. O filoflagelata, como o próprio nome diz, ele possui sua locomoção através dos flagelos. Então ele vai ter um flagelo muito parecido com o do espermatozoide, que ele vai se movimentar no meio mais aquoso. Então, para facilitar a movimentação dele, ele tem esse flagelo que fica ondulando e ele se movimenta. Então, o filoflagelata é caracterizado pela locomoção de flagelos. Um exemplo de um representante desse grupo, a gente tem os tripanossomos. Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, certo? Que transmite a doença de Chagas. No filo ciliata, como vocês já viram na imagem passada, a gente tem a locomoção por cílios. Então, uma curiosidade para vocês, esses cílios vão todos se movimentar de uma forma constante, todos ao mesmo tempo, se movimentando. E através desses cílios, eles vão atrás do alimento, eles vão se locomover por meio que eles estiverem. E um exemplo desse organismo que a gente traz é o paramécio, tá? A gente tem o filo Sporozoa, que ele é o único que não vai ter estruturas de locomoção. Então, se eu estou analisando uma lâmina de laboratório, e eu vejo que ele não possui flagelo, ele não possui cílio, e a movimentação dele não é por pseudópodes. Então, eu estou olhando muito tempo, ele não se movimentou, então eu posso já ter uma certeza que ele é representante do filo Sporozoa. Por exemplo, o plasmódio. Então, lembrem bem, classificação de protozoários se dá através do modo de locomoção. Tudo bem? Como os fungos, eles também se reproduzem de modo assexuado, lembrando, quando há transmissão do material genético entre dois indivíduos. E também existe a reprodução assexuada. O primeiro exemplo, a gente tem a bipartição. Então, a célula do organismo começa a replicar as organelas dentro dela. Para começar, no primeiro exemplo, a gente está, aqui não mostra, mas está vendo a replicação da célula. Depois, a gente vai ter a migração dessas organelas
para as extremidades da célula e uma fragmentação, uma separação, ó, se vocês forem olharem aqui, a gente tem uma separação dessas células originando dois organismos idênticos, certo? A gente tem a reprodução através de esporos, então os organismos vão depositar os esporos na matéria orgânica e posteriormente esses esporos vão se desenvolver e formar novos indivíduos. Também temos os cistos. Nada mais são que formas onde os protozoários eles depositam, têm depósitos de outros organismos similares, e durante algum evento, por exemplo, de uma estiagem, de uma seca muito grande, ou de um evento com muita água, ou um evento de extremo frio, os organismos vão entrar em um estado de dormência, e eles vão entrar nessa forma de cisto para se proteger das ações do meio ambiente. Então, ele adota essa forma justamente para se proteger contra as ações que possam causar algum prejuízo para eles. Desculpa que eu sem querer apertei o botão e saí da tela, tá? Próximo. Eu trouxe alguns exemplos de algumas doenças que são transmitidos, nesse caso da imagem, por protozoários flagelados. Porém, existem diversas doenças por diversos tipos de protozoários, tanto no ser humano quanto nas plantas e outros organismos, como outros animais. Aqui a gente tem nesse primeiro desenho a representação de uma giardia. Meus professores sempre falavam, a giardia, para você identificar ela vai ter esse sorrisinho e esse rostinho triste. Então, olhando uma lâmina de laboratório e viu esse rostinho, é uma giardia. E a giardia, ela transmite a giardíase. Bom, o segundo exemplo, a gente tem a tricomonas, né? Que ela transmite a tricomoníase. Também temos o tripanossoma, por exemplo, o brucei aqui no caso, que transmite a doença do sono. E a leishmania também. Então, não somente esses organismos flagelados, como, por exemplo, a ameba, que ela se locomove através dos pseudópodes, lembra que eu falei? Pseudópodes são expansões do citoplasma que ela utiliza para se movimentar no meio que ela estiver. Então, a partir desse organismo, a ameba, ela pode causar uma disenteria muito forte. Então, não somente esses que têm flagelos, como eu trouxe aqui, vários outros podem causar vários tipos de doenças, tá? E é só por curiosidade para vocês buscarem depois, se vocês tiverem alguma curiosidade. Bom, agora a gente vai tratar do assunto da filogenia. Vamos analisar essa árvore filogenética. Então, no ramo superior, a gente tem esses números que representam os descendentes. Então, a gente tem descendente 1, descendente 2, descendente 3 e descendente 4 aqui na parte superior. E mais embaixo, na parte inferior, a gente tem os ancestrais. Cada raminho aqui, ó, no final, na base da árvore, aqui, aqui e aqui, serão ancestrais diferentes. Então, logicamente, os que estão mais embaixo são os mais antigos e os mais acima são os mais novos. Isso nos diz que os ancestrais estão embaixo e os descendentes em cima, certo? Bom, nós temos três conceitos para definir os grupos. Então, por exemplo, o grupo monofilético, ele vai considerar todos os descendentes de um ancestral comum, todos. Então, por exemplo, se eu estiver olhando aqui, vamos seguir o exemplo da imagem. Nesse pontinho, eu vou ter aqui vários descendentes. Então, ali a gente vai ter o descendente E, F, G e H. A gente está considerando esses descendentes desse ancestral em comum que está aqui embaixo, ó. Não do resto da árvore, porque aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, a gente está vendo desse ancestral. Então, considerando desse ancestral, a gente vai ter um grupo monofilético, porque a gente vai estar considerando os descendentes E, F, G e H. O grupo parafilético, ele vai considerar vários descendentes de um mesmo ancestral, porém nem todos eles vão ser considerados. Então, se a gente olhar aqui nessa imagem, lembra que eu falei que cada finalzinho do pontinho é um ancestral? Então aqui a gente tem um, aqui tem outro, 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 certo?
A gente está considerando o grupo parafilético os descendentes C, D, F, G e H, menos o A e o B. Então, como eu disse, para a gente ser considerado um grupo parafilético, a gente considera vários descendentes do mesmo ancestral, porém nem todos eles. Então, nesse caso, um grupo parafilético são todos esses descendentes em verde, menos o A e o B que a gente desconsiderou. O grupo polifilético nada mais é do que a união de todos os grupos, desculpa, de dois ou mais grupos monofiléticos. Então, lembra o que é um grupo monofilético? São todos descendentes de um ancestral em comum? Então, eu vou pegar dois desses grupos, e a partir desses grupos, esses dois grupos separados, desses dois grupos em conjunto, eu vou considerar ele um grupo polifilético, certo? Lembrando que, voltando aqui na primeira imagem, a filogenia ela é muito importante para a gente entender como a origem da vida se deu na Terra, como as espécies se originaram e, a partir dessas espécies ancestrais, como os descendentes se tornaram o que são hoje. Então, é muito importante, através da filogenia, a gente entender como a vida se originou na Terra e como a vida é hoje na Terra. Então, uma coisa muito importante, por curiosidade, que a gente utiliza para entender essa evolução da vida na Terra são os fósseis. Então, a gente vai pegar um fóssil de um organismo que hoje não existe mais. A gente quer entender como se deu a evolução desse organismo através do tempo no planeta Terra. Então, pensem numa árvore muito grande, cheia de informação de vários fósseis e de vários organismos que viveram também para preencher essa lacuna. Então, é como se fosse um grande jogo de quebra-cabeça. Então, a gente vai reunindo várias partezinhas de vários organismos diferentes. Pode ser vegetal, pode ser animal, para tentar organizar e entender como a vida funciona e como se originou. Bom, dito isso, eu trouxe alguns exercícios. O primeiro exercício é sobre os fungos. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês. Uma substância presente na parede das hifas fúngicas, também presente no esqueleto de alguns animais, como crustáceos e insetos, pode ser identificada como A. Celulose, B. Quitina, C. Oxalato de cálcio, D. Glicogênio e E. Amido. Lembra que eu falei que uma característica que define os fungos são a parede revestida por quitina? Então, é a letra B que a gente considera. Isso vai ser uma característica extremamente importante dos fungos para a identificação de uma espécie, certo? Desculpa, de um grupo, no caso, o grupo dos fungos. Exercício número 2. Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças às expansões citoplasmáticas chamadas de A. Flagelos, B. Cílios, C. Pseudópodes ou D. Tentáculos. Então, lembra que eu falei, quando eu falei do grupo Rhizópoda, do filo Rhizópoda? Então, lembra que eu falei que eles se locomoviam através dos pseudópodes, porque eles não tinham cílios nem flagelos? Então, a resposta correta é a letra C, pseudópodes. Exercício número 3. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A filogenia considera relações de ancestralidade comum entre grupos. Vamos pensando. Letra B. Árvores filogenéticas, elas são diagramas que representam relações de ancestralidade e descendência. Letra D. Nas árvores filogenéticas, as bifurcações representam o surgimento de uma nova espécie ou grupo. E letra E. Linneu foi uma figura notória no que se diz respeito à adoção das filogenias para o estudo das espécies. Então vamos lá. Letra A. A filogenia considera relações de ancestralidade entre os grupos. Verdadeiro. Lembra que eu falei que a gente tenta entender como se deu a origem das espécies e também como elas estão relacionadas entre si? Então, logicamente, a letra A é verdadeira. Letra B. Árvores filogenéticas são diagramas que representam relações de ancestralidade e descendência. Lembra que eu falei
lá sobre o ancestral comum, sobre os descendentes que foram originados desse ancestral, então, logicamente, B também é verdadeiro, porque a gente está tratando dessas relações de ancestralidade e descendência. Letra C. A classe reptília é monofilética. Não, isso é falso. A gente classifica reptília como parafilética, uma vez que reúne grupos de animais com históricos evolutivos totalmente diferentes. Por exemplo, se a gente pegar o grupo dos crocodilos, que tem representação pelos crocodilos, e as aves, a gente vê que eles têm uma história evolutiva diferente. Então, a letra C é incorreta. Letra D. Nas árvores filogenéticas, as bifurcações representam o surgimento de uma nova espécie ou grupo, correto? Lembra que a gente estava fazendo o exercício da imagem? Então, quando a gente tinha uma bifurcação, significa que, a partir de um ancestral comum, originou dois novos grupos ou espécies a partir daquele ancestral. Então, letra D correta. E o último exercício foi sobre Linneu. Linneu foi uma figura notória no que se diz respeito à adoção da filogenia para o estudo das espécies. Errado. O Linneu, ele acreditava na imutabilidade das coisas. Então, pera lá, se a gente está falando de relações de ancestralidade e descendência, e que isso gera novas espécies, novos indivíduos, novos grupos, como é que uma coisa imutável vai gerar algo diferente? Então, isso não condiz com, é, com o que diz respeito à filogenia e à evolução das espécies. Então, incorreto. Gostaria de agradecer a todos que participaram das aulas e gostaria de dizer que estamos abertos para as perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas sobre as aulas, podem mandar para a gente alguma dúvida sobre a apostila, que nós vamos responder o mais rápido possível. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham uma boa noite, que a força esteja com vocês.